Amém. Às vezes, Mário, quando a pessoa não quer vir para frente, a gente vai lá no meio. Brincadeira, né? Nós queremos pensar com os irmãos nessa manhã um pouco sobre o que nós começamos a conversar no domingo passado, sobre um pouco da perspectiva do que é a Igreja Holiness, né? E esse material que nós vamos apresentar foi uma aula que nós fizemos na classe dos adultos. Então, para alguns adultos vamos estar repetindo algumas coisas, mas é meio aula, não é bem uma pregação, é uma aula mesmo. Então, peço aos irmãos tenham um pouquinho de paciência para poder estar entendendo um pouquinho daquilo que a gente quer falar, né? Para nós entendermos o que é a Igreja Holiness, o que é o movimento Holiness, nós precisamos entender duas coisas importantes, que são as nossas raízes históricas, da onde nós viemos. E a segunda coisa é as nossas raízes doutrinárias, no que a gente acredita. Bom, a gente acredita na Bíblia. Bom, nós acreditamos na Bíblia, graças a Deus. Porque se não acreditássemos na Bíblia, nós estaríamos, segundo o apóstolo Paulo, sendo malditos. Porque ele diz, se alguém pregar outro evangelho que não seja esse evangelho, seja anátema, seja maldito. Então, é óbvio, nossa doutrina é a Bíblia. Mas como nós fazemos a leitura da Bíblia? Como nós avaliamos? Então, são dois elementos importantes de nós pensarmos, que é a questão das raízes históricas e as raízes doutrinárias. Assim também, para mim e para você entendermos quem nós somos bem, nós precisamos conhecer as nossas raízes. Quem são os nossos pais? Quem foram os nossos avós? Quem são a nossa família? De onde nós viemos? Qual a nossa história? Quando nós fazemos uma avaliação correta de quem nós somos, então nós podemos entender melhor aquilo que nós estamos fazendo nesse mundo. Por isso não há possibilidade do ser humano se entender enquanto alguém que vive neste mundo com razão, se ele não pensar na sua existência a partir de Deus, que tem origem. Ao avaliar a raiz de qualquer pessoa, nós vamos deparar, mas quem me criou? Quem me trouxe a este mundo? Para que eu vivo? Quando nós pensamos em termos de raízes históricas e doutrinárias, nós queremos enfocar. Então, nós queremos pensar um pouco sobre raízes históricas da igreja. Eu tinha preparado um fundo aqui com umas cores, tentei mexer nesse negócio, mas constantemente nós temos dificuldade. Se as versões do negócio é diferente, na hora de você plugar é o mesmo programa, é meio igual, só que ele não queria mudar, e aí ficou esse verde meio estranho aí, apesar de verde, né? Mas tudo bem, fazer o quê? Ele não quis sair daí de jeito nenhum. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. No dia 15/7 passado, nós completamos 84 anos de missão no Brasil. 84 anos de missão no Brasil. Tenho conversado com algumas pessoas, mais algum tempo nós devemos dar o start para começar a pensar no centenário de missão no Brasil. Parece que está longe, pastor, que é isso? Mas é isso daí. Nós, quando chegarmos aí perto de 90 anos, já vamos dar o start, começar a pensar, e a coisa vai muito rápido. Eu lembro no ano que a imigração começou, 90 anos de imigração japonesa no Brasil, foi lançado o projeto Imin 100, e eu pensei comigo, nossa, está longe demais, mas já foi, o centenário foi o ano passado. Então, daqui um pouquinho nós estamos caminhando para isso. Mas apesar disso, ainda hoje em geral, quando nós nos identificamos como membros da Igreja Holiness, as pessoas nos perguntam quem nós somos.
principalmente no meio das igrejas. Quando você chega para um outro cristão, uma pessoa de uma outra igreja, você diz assim: eu sou Holiness. Ele diz assim: Holiness, que isso, né? Olha para você, cara de japonês, tu diz que é Holiness, ele pensa assim: deve ser alguma seita, né? Aí você explica que é uma igreja evangélica, pensa: igreja, No meio da colônia Nikkei, isso que o Jorge compartilhou, esse é o objetivo principal de nós participarmos de eventos como o Festival do Japão, é para nós nos mostrarmos, nós existimos, fazemos parte, estamos inseridos e existimos. Então hoje começa a ficar um pouco mais visualizada essa questão. Mas as pessoas perguntam, e às vezes nos perguntam se nós somos pentecostais ou tradicional. Será que vocês já fizeram essa pergunta? Mas vocês são o quê? Vocês são pentecostais ou são tradicionais? Vocês acreditam na Bíblia mesmo? O que vocês acreditam? As pessoas não conhecem. Por isso nós queremos pensar, afinal, o que significa ser Holiness? Quais são as nossas raízes históricas? Da onde nós viemos? Fruto de que corrente nós somos? Então nós queremos pensar um pouquinho com vocês sobre isso. A Igreja Holiness começa no Brasil em 1925. No dia 15 de julho de 1925, chega no Porto de Santos o missionário fundador da igreja, o missionário Takeo Monobe. A história de Takeo Monobe é um homem que vendo colegas e companheiros partindo para o Brasil, ele começou a orar no sentido de: quem lhes falará do amor de Deus? Quem vai compartilhar de Deus para esses meus conterrâneos que vão para o Brasil, numa terra que ninguém conhece, cuja língua eles não entendem? E ele começou a orar, e um dia Deus disse: vai você, meu filho, você está orando, vai você. E ele então se apresentou à liderança da Igreja Holiness japonesa e pediu autorização para o bispo para vir para o Brasil como missionário. Na época ele ainda não era um pastor pleno, ele era um evangelista, era chamado, e ele veio como missionário para o Brasil. É interessante que ele não veio somente para o Brasil, ele veio para a América do Sul, Departamento América do Sul. Então nós temos conversado com o pessoal de missões nosso, de que esse é um desafio da igreja continuar olhando para a América do Sul. Então nós temos, assim, bem curto prazo, 3 alvos que estão bem perto de nós começarmos alguma parceria, que é o Paraguai, que é a Bolívia e que é o Peru. Então você ore, a vocação que Deus nos deu engloba mais do que o Brasil. Mas ele chegou aqui no dia 15 de julho de 1925, por isso dia 15 de julho é considerado o dia Holiness, e julho é o mês Holiness. O missionário Takeo Monobe, ele é originário da Igreja Holiness japonesa, que é fruto do movimento da OMS, Sociedade Missionária Oriental. Hoje, a OMS acrescentou um I, então se chama OMS-I. Por que eles acrescentaram esse I? Porque antigamente eles só estavam no Oriente, Sociedade Missionária Oriental. Então estava no Japão, Coreia, China, Taiwan, nos países do Oriente. Mas já de algum tempo a OMS tem enviado missionários a outros lugares, como Espanha, como Bolívia e outros países aqui na América, e Brasil inclusive. Então eles acrescentaram um I. Hoje a missão chama OMS-I, porque se tornou não só Oriente, mas internacionalizou. Mas no ano de 1901, Jude Nakada e Charles Kalman partem para o Japão para iniciar o trabalho. Jude Nakada era um pastor metodista, e ele vai aos Estados Unidos estudar no Instituto Bíblico Moody, e ali ele tem uma transformação na sua vida. E na cidade de Chicago, na Grace Chapel, a Capela da Graça da Igreja Metodista em Chicago, ele conhece um homem chamado Charles Kalman, que Deus havia chamado para trabalhar no Oriente. O missionário Josué passou alguns slides que ele retirou do site oficial da OMS,
E esses dois homens, então, começam um trabalho no Japão. Então, na verdade, o impacto na vida de Juji Nakada e Charles Kalman é originário de um movimento chamado Movimento da Santidade. Movimento da Santidade, que pregava a necessidade do cristão viver uma vida reta aos olhos de Deus. E o movimento da santidade, ele tem como berço, então, eu estava comentando, o Instituto Moody em Chicago, onde Juji Nakada partiu para estudar no dia 21 de novembro de 1897. Mas esse movimento de Chicago também ele gerou o outro braço do movimento, que foi o movimento pentecostal, cuja raiz principal é a Assembleia de Deus, que tem o seu início oficial no ano de 1900 com a pessoa de William Seymour. Se você olha essa projeção, você percebe que tanto o movimento pentecostal como o movimento da santidade, eles têm uma raiz em comum. É uma raiz em comum. E Juji Nakada esteve em Chicago antes desse desdobramento em dois braços. Então a pregação que Juji Nakada e Charles Kalman levaram para o Japão tinha dentro do seu escopo de pregação abordagens que ora era semelhante ao movimento pentecostal. Por quê? Porque tem uma raiz em comum. Por isso algumas vezes a gente diz assim, se essa igreja Rollins é tradicional, é pentecostal, parece que em algum lugar é meio tradicional, tem horas que tem jeito de ser de uma forma ou de outra. Na verdade, nós temos a raiz em comum. O movimento que começou no Instituto Moody em Chicago, ele tem como raiz o que é chamado de segundo grande avivamento nos Estados Unidos, a partir dos anos 1850 para lá, e tem na figura de Charles Finney, 57, 58, e Moody, 73 a 75, dois expoentes principais. Esse segundo avivamento americano, o primeiro avivamento, o grande avivamento, é datado anterior aos anos 1850, e o segundo grande avivamento, então, é este que foi chamado o avivamento que gerou o movimento Holiness. E por que ele foi trabalhando nisso? Porque ele tinha como raiz um aquecimento da pregação de John Wesley. John Wesley, ele é um pastor inglês, anglicano, como todos o movimento evangélico que existia na Inglaterra, e ele é um camarada muito sério, muito comprometido com as coisas de Deus, muito correto na sua conduta. E os Estados Unidos, na época, Nova Inglaterra era uma colônia inglesa, então vários colegas seus pregadores iam à Nova Inglaterra pregar, e tinham histórias a contar. John Wesley então quis ir para lá também, e diz a história que ele teve uma experiência muito frustrante comparado a seus contemporâneos como George Whitefield e outros grandes pregadores que traziam relatos de grandes multidões que se convertiam. Você já assistiu aqueles filmes de faroeste americano? Daí você vê assim umas musiquinhas tocando, você fala assim, caramba, tem um monte de bêbado, mas isso é a melodia de um hino. Você já teve essa sensação? Já ouviu? Pois é, muitos dos hinos usaram melodias populares com letras evangélicas para que o evangelho chegasse mais fácil ao coração daquelas pessoas. Então daí você vê aquelas musiquinhas às vezes com som de gaitinha, coisa de faroeste americano, você diz assim, pô, esse negócio aí parece um hino, cara, que estranho, né? Tocando um bêbado lá e aquela musiquinha no fundo, você fala assim, é hino. Mas é mesmo, é a melodia do hino, só que ali é uma melodia popular que existia. Então Wesley vai até lá e tem uma experiência muito frustrante, e na volta o navio que ele estava passa por uma tempestade muito grande. E ele se deparou com uma realidade, ele teve medo de morrer.
E ali ele vê um grupo de cristãos que estavam louvando a Deus, um grupo de cristãos quakers que estavam louvando a Deus, e ele ficou impactado. Como é que essas pessoas estão cantando e esse negócio está quase afundando e nós vamos morrer aqui, meu? E ele tem um primeiro contato com essas pessoas, que posteriormente o convida para uma reunião em Londres. Então o John Wesley participa, e ali ele tem uma experiência em que ele diz que o coração dele foi aquecido de uma maneira que ele nunca tinha experimentado. Então John Wesley introduz na teologia cristã da época a expressão segunda bênção. John Wesley coloca que o cristão precisa experimentar a segunda bênção que vem depois da salvação, que é a bênção do coração aquecido, que é a bênção da santificação, quando ele realmente teve a sua vida transformada. E ele introduziu essa expressão essa data, 1938, está errada. Eu tinha apagado esse negócio, mas acho que eu não salvei a alteração. Essa data está errada. 24 de maio dentro do calendário metodista, é chamado Dia do Coração Aquecido. Foi o dia que John Wesley teve esse encontro lá em Londres, quando ele foi transformado. John Wesley, ele na verdade, ele foi muito influenciado pela pregação, pela teologia de um homem chamado Jacob Arminius, cujo ensino foi conhecido na história como arminianismo. Existe um pensamento de que o arminianismo e o calvinismo se opõem, mas não é verdade. Dr. Kobayashi esteve no Brasil já faz bastante tempo, e na ocasião ele fez uma apresentação, acho que inclusive foi aqui na Igreja do Bosque, em que ele diz que, na verdade, uma releitura teológica entre Calvino e Armínio se percebe que eles são complementares e não se colocam em oposição. Se ambos vivessem hoje, eles se complementariam e não estariam brigando. Os calvinistas e os arminianos brigaram muito tempo, mas Calvino e Arminius nunca, né? Segundo o Dr. Kobayashi, todas as correntes que reestuda a questão histórica da teologia têm apresentado. E ele apresentou uma abordagem dizendo que Calvino trouxe uma contribuição tremenda para a teologia cristã, quando deu uma ênfase muito forte na soberania de Deus, o que é completamente verdadeiro. E Arminius trouxe uma outra faceta da teologia cristã, que é o arbítrio humano, que é a possibilidade do homem fazer escolhas e ter liberdade. Então John Wesley foi muito influenciado pela pregação. Daí se dizer que a Igreja Rollins adota uma teologia Wesley arminiana, ou seja, a nossa pregação, nossa doutrina é baseada na ênfase que Wesley deu ao fazer uma leitura de Arminius. Arminius, ele foi influenciado, obviamente, pelo movimento da Reforma. Tudo que se sucedeu pós-Reforma Luterana é fruto da Reforma Luterana. Então nós temos a Reforma Calvinista, a Reforma Arminiana, nós temos outros pós-reformistas, como Zwinglio também, e nós temos várias vertentes que saíram influenciados pela Reforma. A Reforma também, ela não está jogada no ar, ela foi fruto de pré-reformistas. Lutero é a personagem principal da Reforma, mas antes de Lutero viveram homens tremendos, que pagaram um preço muito alto. Muitos deles foram parar na fogueira das Inquisições, mas foram homens que pregaram, como John Hus, Wycliffe e outros pregadores, Hugo na França, né? Vários pré-reformistas que pregaram, o movimento anabatista. São vários homens de Deus que foram se levantando em várias partes, questionando o estado que a igreja cristã vivia no final da Idade Média. Nós temos aqui no meio a Idade Média, que é chamada
idade que se parou no tempo, não há muita contribuição nesse período. Antes da Idade Média, nós temos o período que nós chamamos de os pais da igreja, e esse período é marcado pelos grandes concílios, pelos credos, pelas declarações, e era um período em que havia muita doutrina estranha entrando, então a igreja foi realizando concílios, escrevendo declarações de fé. E os pais da igreja, naturalmente, vêm, cuja raiz está no fundamento dos apóstolos. Deixe nós pensarmos um pouquinho nesse diagrama que está aqui. O movimento Holiness, ele então, se nós puxarmos uma linha, ele tem um berço, lógico, no fundamento dos apóstolos, ele segue as principais declarações de fé dos credos, ele se alinha com os reformistas, né? Ele vem então no segmento de armínios, e principalmente na leitura que Wesley fez disso. O que foi o diferencial de Wesley de novo? Wesley, ele entendeu que o cristão precisava experimentar um momento de encontro pessoal com Deus que é distinto da sua salvação. Se você pegar alguns livros de história da igreja ou história da teologia, eles vão afirmar que Wesley, eu li num livro, por exemplo, que diz o seguinte: Wesley é o pai do pentecostalismo. Por quê? Porque Wesley introduziu essa abertura na teologia. Então, Wesley vai influenciar as raízes desse segundo grande avivamento dos Estados Unidos, que gera o chamado movimento Holiness, que tem na figura de Finney e Moody. Vai chegar isso no Instituto Moody em Chicago, que gera dois movimentos a partir do século XX, gera dois movimentos, que é o movimento pentecostal e o movimento da santidade, e a igreja Holiness se alinha então com o bloco do movimento da santidade. Quais igrejas estão alinhadas no bloco do movimento da santidade? A igreja metodista, a metodista livre, todo o segmento metodista, né? Metodista wesleyano, metodista renovada, que tem aqui em cima, nazareno, aliança cristã missionária, né? Então todas as igrejas que estão alinhadas com o movimento da santidade, né? No nosso caso, então, influencia a pessoa de Jude Nakada e Charles Calman, que inicia no ano de 1901. Você percebe a proximidade de datas. O movimento pentecostal, ele data de 1900, ou se você procurar em alguns livros históricos, vão aparecer a data de 1905, quando articuladamente surge o movimento das Assembleias de Deus, que é o primeiro movimento articulado do movimento pentecostal. 1925, então, Takeo chega ao Brasil. Então, essas são as nossas raízes históricas, da onde nós estamos vindo. Nós somos frutos de um movimento missionário da igreja Holiness japonesa, que foi fruto de uma pregação que envolveu principalmente dois homens, Jude Nakada e Charles Calman, que foram tremendamente impactados por aquilo que estava acontecendo em Chicago, que é o berço do movimento da santidade, movimento pentecostal. Quando a gente olha toda essa projeção histórica e a raiz, nós percebemos que a igreja tem uma linha interessante. Se você olhar, você vai perceber que todos esses homens que fizeram parte da história, suas vidas são marcadas por encontros como aquele que Jacó teve no Val do Jaboque. Jude Nakada, nós estamos dizendo, ele era um pastor metodista,
E quando ele estudou no seminário, diz a biografia dele que ele disse que ali no seminário tinha duas escolhas: você ia ser um bom judoca ou um bom aluno. Como ele não era um bom aluno, ele era um bom judoca. Ele começou a sua pregação e ele era um homem frustrado ministerialmente. E ele ouviu falar daquilo que estava acontecendo em Chicago. E com muita inquietação. E a sua esposa, então, disse assim, ela tinha alguma coisa, joias, coisas que ela tinha ganho da família dela, que ela trouxe, e ela, então, vende aqueles bens e diz assim, vá para lá. Talvez a gente diria assim na moda brasileira, vai lá que ninguém está te aguentando mais, vai lá resolver a tua vida, meu irmão. E o fato é que ele parte para os Estados Unidos na busca de experimentar algo novo na sua vida, porque ele precisava de ter uma nova perspectiva na sua caminhada ministerial. Então a vida de Jude Nakada é marcada por um encontro que ele teve dentro do Instituto Moody em Chicago, quando ele, orando no seu quarto, foi visitado de modo especial pelo Espírito Santo de Deus. Se nós vamos para trás na vida de John Wesley, nós vamos perceber que a vida de John Wesley também é marcado por um encontro pessoal com Deus. Deus o visitou de um modo especial. E entre o ano 1901 e 1925, o movimento Holiness no Japão é marcado por encontros de avivamento, onde as pessoas eram encorajadas. O missionário Josué projetou várias imagens, assim você vê concentração de 3.000, 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, num gramado enorme, aquela multidão. Como que se pregava? Não tinha os aparatos técnicos hoje, tudo sentadinho, ouvindo a pregação. É uma coisa impressionante, né? Estávamos falando que ele disse que sempre tínhamos entendido que era 3.000 noites de avivamento. Ele leu lá que era, como ele disse aqui, 5.000 noites. Já pensou? 5.000 noites seguidas de culto de avivamento? Já pensou isso, meu irmão? Pregar, já pensou? Pregar 5.000 noites? É uma coisa assim que nós ficamos impressionados. Tamanho foi a coisa. O projeto de distribuição de literatura, fizeram um plano para distribuir literatura e alcançaram todos os lares de famílias no Japão com uma porção das escrituras. Coisa assim impressionante. Dá uma apagada para mim. A segunda coisa que nós precisamos pensar quando nós pensamos nisso, então, quais são as nossas raízes doutrinárias? Se essas são as nossas raízes históricas e essa é a herança do movimento Holiness que nós recebemos, quais são as nossas raízes doutrinárias? Como nós formulamos o nosso pensamento doutrinário? O pensamento doutrinário, ele é formado a pelo menos duas maneiras de se olhar a questão da teologia. A primeira olha a teologia de forma dogmática, de forma mais estática. A segunda de forma histórica. Qual a diferença entre essas duas maneiras? A dogmática vê a teologia de modo estático, formando um conjunto de dogmas. Por exemplo, quais são alguns pontos? A cristologia, ela não muda na história. Jesus veio, viveu entre nós como homem, sendo Deus, viveu como homem, não conheceu o pecado. Toda a cristologia, ela não muda, ela é a mesma hoje, foi ontem, vai ser antes. Isso não muda, não tem como mudar. O ser humano é igual em todos os lugares. A formação do homem, a sua natureza pecaminosa é igual aqui no Japão, mas no Japão não tem tanta corrupção, mas tem pecado do mesmo jeito, meu irmão. Todo lugar no mundo. O homem é pecador em qualquer época, em qualquer cultura, em qualquer etnia. Isso é padrão, não muda. Vai ser assim até que Jesus volte. Portanto, isso é um ensino que não muda. A doutrina da salvação, só há salvação em Jesus Cristo. Não muda. Vai ser assim até a vinda do Senhor.
Então, há pontos na pregação que são dogmáticos, eles são dogmas, são estáticos, não muda, não tem como querer alterar. Por outro lado, a segunda abordagem, a histórica, vê a teologia de forma mais dinâmica, sendo formada dentro de uma caminhada cristã. Nessa visão, raízes doutrinárias são formadas a partir de raízes históricas. À medida que nós caminhamos e vamos experimentamos, nós temos que dar resposta. Assim, quando Arminius viveu e pregou a questão do arbítrio, ele respondia a questionamentos que as pessoas que viveram na época faziam. Bem, Deus é soberano, Deus tem poder para fazer todas as coisas, Deus tem poder para criar o homem e destinar-lhe o caminho que bem entender. Mas aonde entra a liberdade de escolha do homem? As pessoas começaram a questionar, e Arminius, respondendo a essa questão, então traz a teologia respostas desse tipo. Isso é histórico, foi sendo formulado. Calvino, quando discutiu, Calvino vivia num lugar chamado Genebra, que era uma cidade-país. Genebra era um protótipo de nação teocrática. Ele vivia numa cidade, ele pregava numa capela, num templo, lá em Genebra, e a Genebra girava em torno da pregação cristã. Era uma cidade-estado cristão, que vivia teoricamente uma teocracia. Portanto, do ponto de vista do que ele pregava, a soberania de Deus era óbvia. E ele estava dentro de um contexto histórico. E na vivência dele, ele escreveu as Institutas, que são talvez o principal compêndio teológico que nós tenhamos acerca de quem é Deus. A história vai mostrando, John Wesley começou a pregar no meio de uma Inglaterra corrompida, cuja a igreja era completamente corrupta, envolvida com as benesses do Estado, cuja pregação não atingia o coração das pessoas e era pactuante com o estado de coisas, de opressão, da revolução, da indústria que chegava, da exploração das pessoas que saíram do campo para trabalhar nas minas de carvão. E aquele padrão de cristianismo que era pregado não respondia às questões de necessidade das pessoas. E as pessoas começaram a questionar, por se ser cristão é ser isso, não tem razão de ser, deve haver algo mais. E Wesley então começa a buscar e começa a experimentar e começa a ensinar. E ele é proibido de pregar nas igrejas. Ele diz, não tem problema, o mundo é o meu campo, o meu cavalão aqui é o meu púlpito. E ele sai pregando em cima do lombo do cavalo, rodando pelos diversos lugares, andando e pregando o Evangelho, transformando a sociedade inglesa. Os wesleyanos, os metodistas, são os principais articuladores, por exemplo, da abolição da escravatura na Inglaterra. Surgem os primeiros sindicalistas que vão defender o direito daqueles homens que estavam morrendo embaixo daquelas minas de carvão. Surgem os movimentos que começam a pregar a questão da santidade, da retidão daqueles homens que se chamam homens de Deus e cristãos. Então ele responde completamente a uma situação que ele vivia. Quando a gente transporta simplesmente uma teologia que foi construída na história como um dogma a ser pregado, por exemplo, quando o movimento pentecostal surge, você sabe como surgiu essa questão do batismo com o Espírito Santo com evidência em línguas? R.A. Torrey era professor no Instituto Bíblico Moody em Chicago. Ele lecionava a matéria de pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo. E ele sai para fazer uma viagem por algum período e ele diz para os alunos dele, pesquisem na Bíblia qual a evidência de que um homem é cheio do Espírito Santo. Quando eu voltar, esse é o trabalho que vocês têm que fazer. E os alunos ali reunidos, então eles começam a ler o livro de Atos, batata, meu irmão. Todo cara que foi cheio do Espírito Santo, foi batizado, falou em línguas. Portanto, a evidência é essa. E quando ele voltou, disse, professor, nós já descobrimos, e não só descobrimos, como já experimentamos. Então aqui todo mundo falando em línguas já. Portanto, a evidência de que uma pessoa é batizada com o Espírito Santo é que ela fala em línguas. E nós experimentamos. R.A. Torrey escreve um livro,
intitulado Batismo com o Espírito Santo, em que ele tenta mostrar para os seus alunos que doutrinariamente, teologicamente, biblicamente, essa é uma das evidências possíveis, não a única. Porém, esses alunos dizem assim: professor, eu sinto muito, nós temos experimentado e é isso que nós vamos viver. E essas pessoas, entrando, usando o século XX adentro, começam a levar essa pregação que encontra um berço dentro da América com o chamado movimento modernista, a teologia do evangelho social, a frieza que varria as igrejas, e ela encontra um berço tremendamente preparado para a pregação do evangelho. Puxa, nós queríamos isso, queríamos algo de Deus. E então esse movimento varre o cenário teológico, eclesiológico, mundial e transforma. Aí vem outras coisas, surgem em algum período em que as pessoas dizem assim: mas não é possível, e os outros dons? Então surge o que são chamados de movimentos carismáticos, em que se enfatizam os diversos carismas. E aí, já adentrando o que Peter Wagner chama de terceira onda, nos anos 70, esse movimento chega nas grandes denominações tradicionais. Em algumas delas gera novas denominações, como a presbiteriana, da presbiteriana independente, presbiteriana do Brasil, surge a presbiteriana renovada. Na metodista surge a metodista wesleyana. Na batista vão surgindo alguns focos de movimento, como foi em Belo Horizonte, na Lapa, com o pastor Davi Clava, e outros movimentos que foram surgindo, novas linhas. Mas a partir dos anos 70, dos anos 80, esse movimento começa a atingir as grandes denominações históricas sem gerar cisões. Faz um diálogo com a questão doutrinária. Então, não é possível nós formularmos um pensamento teológico se nós não pensarmos na história. Como é que esses pensamentos foram pregoados? Desculpa, eu vou tirar a blusa aqui que está esquentando o negócio. Se você pensar, por que é que a teologia da prosperidade, por que é que o neopentecostalismo encontra no terceiro mundo, já não existe mais essa expressão, né? Mas, por exemplo, nos países da América Latina, na América Central, em alguns lugares, no Brasil, um berço frutífero? Por que ela expande com mais facilidade nas classes mais baixas? Por quê? Porque é uma pregação que responde aos anseios. Quando você está com um problema na tua cabeça sério, estão suspeitando de alguma coisa, o que você faz, meu irmão? Tu pega a carteirinha no teu convênio e vai no neurologista e diz assim: faça uma tomografia. E você vai na tomografia. Agora, o que faz uma pessoa que está num contexto que ela não tem nem carteirinha de nada? Chega lá na fila do SUS: meu irmão, eu preciso fazer uma tomografia. O que você quer fazer, meu? O que ele faz? Nós visitamos durante muitos anos, no início do nosso ministério, pessoas na zona rural. E a gente conversa com aquelas pessoas, pequenas propriedades, pessoas que não têm essa estrutura toda de grandes de latifúndios e tal. E eles falavam assim: sabe, pastor, aqui nós temos que orar, tem que rezar para Deus, para que chova na hora certa e na época certa faça a estiagem. Senão o campo não produz, senão nós não temos comida para comer. E quando sente dor de dente, meu irmão, nós oramos, porque não tem o que fazer. Pega umas raízes, aí umas plantas, põe em cima do dente e reza para Deus para tirar essa dor terrível. Não tem dentista para ir. A gente pensa assim: caramba, será que esses caras não têm dor de dente? E eles falam dessa maneira. Por quê? Porque é o contexto que eles vivem. Então, a gente precisa avaliar dessa maneira. Pensando nisso, o pano de fundo para nossas raízes históricas, nós vamos tendo o pano de fundo, as raízes históricas, queremos pensar um pouquinho sobre raízes doutrinárias. E a primeira delas são os pais da igreja e os grandes concílios. O que nós herdamos disso? O que nós herdamos, principalmente, é o credo apostólico. Quantos sabem o credo apostólico decora? A gente já não fala tanto ele. Que Deus Pai, tudo. Eu me converti na época que todo domingo a gente falava na igreja, então eu sei decorar. E
O Quinho também foi membro do Santo André, deve ter sido bem doutrinado, falava em português e japonês. Então eu sei uns pedaços decorados em japonês. Eu não sei o que é, mas eu sei falar uns pedaços de japonês. A hora que eles falam, eu emendo junto e falo. Mas não sei o que significa, porque lá tinha que ser português e japonês. Mas o credo apostólico tem uma importância histórica que nós não imaginamos. Dá uma olhada no seguinte. Ele começa dizendo o seguinte: bom, isso aqui é alguma coisa histórica. Os 12 apóstolos seria uma tradição, teriam estabelecido em comum os rudimentos da nova fé. Era declarado pelos novos cristãos no momento do batismo. Foi oficializado como declaração de fé no Concílio de Nicéia em 325. Vamos dar uma olhada no credo para a gente ver. Ele começa assim dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. De quem ele está falando aqui? Qual é a pessoa da Trindade que ele enfatiza nessa frase? O Pai, Deus Pai. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Depois vem um parágrafo, olha o tamanho do parágrafo. E em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Algumas versões dizem descenhados, outras não dizem descenhados. Ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, subiu ao céu, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. De quem está falando nessa pequena frase aqui? Deus Filho, de Jesus. Aqui eu pus tudo junto, mas aqui creio no Espírito Santo. Ele está falando de quem? Espírito Santo. Na Santa Igreja de Cristo, está falando de quem? Da igreja como instituição. Na comunhão dos santos, está falando da igreja enquanto relacionamento. Na remissão dos pecados, está falando que nós acreditamos no perdão, devemos pregar o perdão dos pecados, que remonta à cristologia. Na ressurreição do corpo, acreditamos que um dia o Senhor Jesus vai voltar, o corpo nosso será nós ressurgiremos, e eu creio na vida eterna. Isso daqui é uma mistura, que fala do Espírito Santo, fala da igreja, algumas crenças que a igreja deve ter. Mas o grosso do credo apostólico é sobre que pessoa? Oi? É a Trindade, mas qual é a pessoa da Trindade cuja ênfase é clara no credo apostólico? Segunda pessoa da Trindade, Deus Filho. Por quê? Porque era a grande questão que se vivia nos dias, no período dos pais da igreja. O ponto doutrinário mais atacado era a cristologia. Então você já vê no livro de Apocalipse uma série de coisas, uma série de distorções da pregação, que dizia, por exemplo, que Jesus, ele tinha aparência de Deus, mas ele não era Deus. Que Jesus tinha aparência de homem, mas não era homem. Então começou a haver pregações estranhas que diziam acerca da pessoa de Jesus. E o credo apostólico, então, obrigado, Márcio. A pregação, a confissão do credo apostólico foi uma forma de dizer: meu irmão, se você não puder concordar com o que está escrito aqui, então você não é irmão. Você é outra coisa. Por quê? Porque a coisa era tão complexa, havia tanta deturpação na cristologia dentro da própria igreja. Se você lê os livros de história que fala dessa época, existe uma série de pregações. Uma das mais fortes era o gnosticismo, que nasceu nessa época. Já no final do primeiro século, já havia muita influência gnóstica. Quando João escreve o Apocalipse, é um período que o gnosticismo começa a invadir a igreja, e assim começa aí. Então esses grandes concílios discutiam essas questões, e o foco principal era a cristologia. Se você pensar, é interessante. Então nós herdamos aqui da era dos pais da igreja as grandes declarações de fé. Nós cremos como credo apostólico.
da Reforma Luterana. A Reforma Luterana é calcada em 3 pontos principais. As 95 teses de Martim Lutero e toda a pregação dos pré-reformistas, ela é baseada em 3 elementos principais. A justificação pela fé, não há salvação a não ser pela fé naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. O sacerdócio universal, todo crente tem livre acesso a Deus, não precisamos de mediadores e de mediação, só o mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. E a palavra de Deus como autoridade final. Então esses são os 3 pontos principais que nós devemos sempre herdar da reforma. Tem pessoas que dizem o seguinte: se Martim Lutero vivesse hoje, talvez ele faria outra reforma. Talvez ele fixaria outras 95 teses falando de algumas coisas, talvez ele apregoaria esses mesmos pontos em outro contexto. A igreja herdou do movimento do avivamento wesleyano a pregação da segunda bênção, a santificação, o coração aquecido, a inteireza de coração. Distinta da experiência da salvação e disponível a todo cristão e recebido pela fé. Nas fichas de membros que nós temos, de vez em quando você preenche, se você olhar ela, você vai ver que tem uma data que várias pessoas perguntam: o que é esse negócio aqui, pastor? Está escrito assim: data de santificação. Os antigos sabiam, porque eles iam em seicais, encontros de avivamento, cuja pregação era a santificação, e ele colocava a data, tinha a data de salvação, a data do batismo e a data que ele experimentou a bênção do coração aquecido, a bênção de saber que ele morreu para este mundo. Não é impecabilidade, não é isso. É quando o meu coração não é dividido. Então era muito claro. Uma ocasião, eu acho que eu não era membro da diretoria ainda, da junta, ou era, não lembro. Fui escalado para pregar num culto, e na mesma ocasião o pastor Omai, que está no Japão, voltou, ele também pregou. Então um dia eu fui conversar com ele para a gente trocar figurinha, para a gente não pregar a mesma coisa, né? Eu disse: aí sensei, que sensei vai pregar, né? E ele diz assim: bom, Seikai tem que pregar sobre santificação, né? Kiyome no Kotoba, ele falou em japonês para mim. Como assim, sensei? Disse: como assim? Seikai? Tem que pregar sobre santificação. Eu não estou entendendo o que o senhor está querendo dizer. Ele disse: não, como não está entendendo? Se é Seikai, a pregação tem que ser sobre santificação. Aí eu parei e pensei assim: caramba, isso não é óbvio para a gente. A minha geração não herdou isso. A minha geração não tem esse conceito automático. E aquele dia eu falei assim: puxa, interessante. Para eles era óbvio. Tem um culto de avivamento, a pregação precisa ser de santificação. Tem que levar o cristão a confrontar-se com a sua pecaminosidade e tentar experimentar aquilo que Jesus Cristo fez na cruz, tomando posse da vitória plena sobre o pecado, entregando-se por completo a Deus. Essa é a ênfase, e esse é um valor que nós precisamos resgatar. Esse é um valor que nós precisamos retomar na nossa caminhada. Talvez esse era o grande valor que um movimento que começou, teve muita conturbação, mas que tem o seu valor, que foram os encontros. Qual era a grande questão dos encontros? Vários dos irmãos aqui participaram, vários até ministraram o encontro. Qual era a questão dos encontros que impactava? Era o conteúdo? Era a forma? Não, não era. Era o seu encontro pessoal com Deus, ao ponto de ouvir pessoas dizer assim: agora, de verdade, eu sei o que é a fé. Ele teve um encontro transformador com o Senhor, distinto da sua salvação. O movimento Holiness, ele joga para dentro no pós-Chicago ali, o movimento da santidade. Ele tem na pessoa de A.B. Simpson, fundador da Aliança Cristã Missionária,
o ensino principal acerca da doutrina. E ela foi trabalhada em cima do que se chamou das 4 dimensões do Evangelho. Em japonês é isso daí que está escrito embaixo. Então, enfatizava então 4 doutrinas que são distintas: salvação, santificação, cura divina e dons espirituais, segundo a A.B. Simpson, e segunda vinda. Então esses são os 4 pontos. Você olha e existe o evangelho quadrangular, a igreja do evangelho quadrangular, e ele diz assim: Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, cura e voltará. Essa é a versão quadrangular, né? Mas nós também temos adotado o evangelho quadrangular. Então esses são os 4 pontos de ênfase que nós... Agora, o ponto central que nós fazemos a nossa leitura é em cima da santificação. O Senhor nos salva não apenas para nos livrar do fogo do pecado. O Senhor nos salva para que no presente momento nós vivamos segundo a estatura do varão perfeito. Para que nós vivamos de modo adequado e possamos, através da nossa vida, imitar Cristo e nos tornarmos alvo de imitação das pessoas, porque nós devemos almejar ser semelhantes a Cristo. Nós somos salvos e o Senhor não só nos salva, como Ele permite e concede dons espirituais, através dos quais nós podemos servir a Deus neste mundo. Dentro dele existe a cura. De novo, a ênfase na cura divina foi uma ênfase de grandes cruzadas durante um tempo. Eu conheço pessoas em igrejas do interior que foram convertidas a Jesus Cristo em grandes campanhas de cruzadas de cura divina que havia. Se você lê na história do movimento Holiness antigo, havia pregadores que vinham do Japão e pregavam sobre a cura divina. Eu conversei com muitas pessoas que foram salvas, ela, a família toda, porque Deus havia curado. Você quer saber de um testemunho de uma pessoa aqui? Mãe do Reinaldo. Mãe do Reinaldo teve uma experiência com uma pregação de cura divina, é isso mesmo, Reinaldo? E através daquilo que Deus fez na vida da mãe do Reinaldo, toda a família Yasumoto chegou a Jesus Cristo. Então a mãe do Reinaldo teve essa experiência, foi levada e acho que, não sei se já era casada, era solteira, mas ela teve essa experiência numa pregação de cura divina. Então era uma ênfase que havia forte sobre esse aspecto. Havia encontros para santificação e cura divina. As pessoas eram convidadas. E a terceira coisa é que o Senhor Jesus Cristo não nos largou assim: vai vivendo aí, meu irmão, vocês vivem aí. Disse: não, eu volto. E para nos prepararmos, João, na sua pregação, nas suas cartas, ele diz assim: e a si mesmo se santifica, se purifica aquele que tem essa esperança. Nós devemos, segundo a exortação de 2 Pedro, de viver de modo irrepreensível como quem aguarda a vinda do Senhor. Então a pregação da segunda vinda não é saber Jesus volta que dia, quando, vai acontecer, não vai acontecer. Mas a pregação da segunda vinda é Jesus volta, ponto final, e volta mesmo, meu irmão. E é bom que você esteja preparado para encontrá-lo. Você já pensou se você vai no teu casamento, você é noivo, está esperando no altar, entra a tua noiva tudo regambada ali? Como se sentiria? Entra com uma roupa velha, suja, despenteada. Sabe a coisa que eu mais gosto de ver num casamento? Sabe qual é? Não é a noiva. É o olhar do noivo, a hora que a noiva aponta ali. Rapaz, o próximo casamento fica de olho. E eu tenho feito muito casamento, eu fico pertinho aqui, eu dou umas olhadinhas assim, mas eu olho para ver. O sobrinho do Serginho, Sassá, estava tirando umas fotos, eu disse assim para ele: Sassá, a hora que a tia Letícia apontar lá, você olha bem para a cara do Serginho, tira uma foto dele. Mas é impressionante, é uma coisa linda. Quando a noiva aponta ali, o noivo está geralmente desse lado de cá. Ele faz assim.
é uma coisa linda. Foi assim comigo, foi assim com o Lucas, foi assim com a maioria dos irmãos que são casados aqui. Não é verdade? Não é uma coisa fabulosa? Você bate o olho e você vê a tua noiva entrando. Parece que naquela hora você não enxerga mais ninguém. Você vê e aquele é um momento especial. Então a pregação do Evangelho Quadrangular pregoava menos calendário e mais de que você deve ser a noiva que se prepara e vive de modo santo, para que quando você for por encontro triunfal com o seu noivo, Senhor Jesus Cristo, nós sejamos igreja imaculada, pura, limpa aos olhos de Deus. Então não é que não pregava-se a segunda vinda, pregava-se nesse sentido. Devido a alguns problemas doutrinários na igreja Holly no Japão, o bispo Nakara teve alguns problemas e ele começou a pregar um israelismo de que o Japão seria a Nova Jerusalém, alguma coisa assim, e houve um desmembramento da igreja. Então os grupos que surgiram, e a igreja Holiness posterior, que surge desse bloco, é um bloco que se alinha com isso, diminuiu a pregação sobre a segunda vinda para que não tivesse semelhança com aquela outra pregação. Hoje não existe mais sequela de nada disso, né? Então essas são algumas das raízes. Olhando essas questões, eu queria concluir dizendo o seguinte: se nós pudéssemos pensar de modo bem objetivo, o que é ser um cristão Holiness? Pode minimizar um pouquinho. Eu diria o seguinte: a nossa contribuição distintiva é que nós devemos viver a santidade que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Devemos almejar viver de tal maneira que nós reflitamos a santidade de Cristo. E isso, queridos, a pregação, foi um pregador uma vez no seminário, pregou lá em Londrina, no Isbel. Nós tínhamos os seicais lá que chamava de Semana de ênfase espiritual. O pastor Saulo Conde, que foi um ex-aluno do seminário, e ele pregou e dizia assim: para o pecado o Senhor tem uma arma de calibre 66, Romanos 6,6, porque já foi crucificado com ele o velho homem, para que não mais sirvamos o pecado como escravos, mas vivamos em novidade de vida. Essa é o cerne da pregação Holiness, que você, experimentando a bênção da salvação, pode experimentar a bênção de uma vida em que você não precisa ser conduzido pela direção deste mundo, pela tendência pecaminosa, nem pela influência do diabo, mas você pode almejar uma vida debaixo da direção de Deus. Essa é a marca principal da pregação do movimento da santidade. Uma desvirtuação disso que gerou um problema foi a questão da impecabilidade. Alguém chegava assim, confrontava: meu irmão, você está em pecado. Estou vendo a tua vida. Eu disse assim: ó, rapaz, você está enganado, eu sou santificado. Eu posso ter me equivocado, mas pecado nunca, porque eu não peco mais. Aí arrebentou com a doutrina. Se esse negócio prega uma coisa tão feia, eu não quero. A geração posterior abandonou. Por isso há um gap histórico. Essa é uma coisa que você nunca deve pensar. Eu e você pecamos sim, continuamos pecadores, e dos grandes. Mas precisamos, dia a dia, lutar com a nossa natureza pecaminosa, com o convite que este mundo nos faz, e com os ataques que o inimigo desfere contra a nossa pessoa, contra a igreja, nos fazendo enxergar coisas que às vezes não são do propósito de Deus. Por isso nós precisamos aprender dia a dia a fazer como Paulo nos ensina. Tomar a cruz, como Paulo diz que está crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas vive Cristo em mim. Como a gente faz isso? Tomando a cruz dia a dia e seguindo, morrendo na cruz todo dia. Essa é o centro da teologia da pregação Holiness. E eu queria que ao olhar para isso, você não fixasse somente data, fluxograma, mas pensasse nisso. O que é ser um
Cristão Holiness. Creio, como todas as igrejas evangélicas, na centralidade de Cristo, na salvação, na palavra de Deus, mas a nossa ênfase distintiva está na vida santificada, exatamente porque nós somos salvos. Amém? Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nos encoraja e nos desafia a vivermos uma vida santificada. Ajuda-nos a caminharmos dessa maneira, de modo que possamos estar sempre conduzidos por ti. Concede que essa seja uma igreja que ousa se chamar por nome de Igreja da Santidade, Igreja Holiness, possa verdadeiramente ter os seus membros vivendo em santidade. Nos abençoe dessa maneira, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Esse hino que nós cantamos